Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, depois de um fim de semana cheio de notícias envolvendo um tarifaço. Então, desde sexta-feira estão pipocando várias notícias em relação a isso. E a gente vai atualizar vocês em relação a esse imbróglio envolvendo Estados Unidos e Brasil. Mas tem também o Focus, que saiu hoje cedinho, então a gente também vai passar pelos principais aspectos do Focus e vamos comentar a PNAD de forma geral, né? Mas a PNAD traz alguns dados de renda, alguns dados de emprego, como foram também as variações dessas pessoas empregadas. A gente vai contar tudinho para vocês, além de falar da taxa de desemprego. Mas antes de tudo isso, vamos dar uma passada pela nossa agenda, que hoje não está tão recheada, mas que tem dados importantes aqui no Brasil e mundão afora. Então vamos ver o que já foi divulgado, o que a gente tem para ser divulgado ainda e o que deve movimentar o dia. Às 4 horas da manhã, a Turquia divulgou o seu índice de preços ao consumidor de julho e às 5 horas da manhã aqui no Brasil já saiu o IPC-FIP, tá? Não é o IPC da FGV, que normalmente a gente vê aqui, é o IPC medido pela FIP. Aqui também medição de julho. Às 8 horas da manhã saiu o IPCS, esse sim da FGV. IPCS é a medição semanal do índice de preços ao consumidor e aqui é o IPCS capitais. Então, essa inflação semanal nas principais capitais aí de julho. Além disso, às 8h25 da manhã saiu o relatório Focus semanal. Medição já velha conhecida nossa, mostra as projeções do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos e a gente vai comentar isso com vocês mais tarde. Às 11 horas da manhã, agorinha, sai encomendas à indústria lá nos Estados Unidos, medição de junho, mas não para por aí porque tem mais coisa para sair na agenda, mais indicadores, né? Porque são mais de um, vão ser divulgados a gente vai falar nessa quinta-feira, assim de saúde logo no começo da semana. Vamos ver aí o que sai também lá na Ásia no fim do dia. 8h50 tem a ata da penúltima reunião de política monetária do Banco do Japão. E no Japão e na China, em 9h30 e 10h45, saem os dados do PMI, o índice dos gerentes de compras, composto e de serviços. O industrial já saiu da maioria dos países, já tem até a medição global. E agora os PMIs, né, os índices dos gerentes de compras que vão começar a ser divulgados são os compostos e de serviços, que é o composto junta o de serviços e o industrial. E a gente tem a medição completa e final já dos países da Ásia hoje. No restante dos países a gente tem amanhã de manhã. Dito isso, vamos passar lá para a redação, porque Diego já está a postos, não só para dar bom dia para vocês, descobrir de onde vocês estão falando, mas também para contar como é que foi o fechamento de uma sexta-feira turbulenta. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia aqui para os nossos queridos e queridas telespectadores fiéis. Liz Longo, Gladys Garcia, Ricardo, já soltou aqui um Vai Corinthians. Segundamos, Maria Helena, Terezinha, Cecília Tomico, enfim, muito bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês mais essa manhã. E Débora, a sexta-feira começou bastante tumultuada na Bolsa de Valores. Vamos lá. O Ibovespa à vista ficou fora do ar até as 1h30 da tarde por falhas técnicas. E quando voltou, não se recuperou. Caiu 0,48% no dia e fechou aos 132 mil pontos. Na semana, o tombo foi de 0,81%. Nem os gigantes escaparam. A Petrobras caiu, os grandes bancos recuaram e só a Vale respirou com uma leve alta. A CSN divulgou prejuízo e pressionou ainda mais o nosso indicador. Siderúrgicas como Gerdau entraram também na onda negativa. No pano de fundo, rumores sobre sanções dos Estados Unidos contra instituições brasileiras e um pedido polêmico de Eduardo Bolsonaro agitaram o mercado. E lá fora, o cenário também foi de tensão. O payroll dos Estados Unidos decepcionou e veio mais fraco do que o esperado. Isso aumentou as apostas de corte de juros pelo Fed em setembro. Resultado geral, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq todos no negativo. Débora? Vamos lá, muita coisa aconteceu na sexta-feira, né? Não só a nossa bolsa
teve um atraso nas cotações, mas um monte de outras coisas aconteceram também, porque teve mais uma briga. Donald Trump achou mais um alvo, mas esse ele conseguiu demitir, né, que era a responsável pelas estatísticas trabalhistas lá dos Estados Unidos. Ele demitiu essa pessoa responsável e essa demissão foi justificada por um motivo bastante curioso, inclusive muito criticado na sexta-feira, porque a revolta de Donald Trump, e ele falou isso na sua rede social Chernobyl Truth Social, né? Porque você entra lá, é tóxico pra caramba. Eu entrei outro dia para pegar uns posts para vocês e eu fiquei chocada, impressionada com o tipo de notícia, não, né? Mas o tipo de comentário veiculado lá. Mas vamos entender, né? Ele até postou lá sobre isso, falou que a responsável pelas estatísticas trabalhistas dos Estados Unidos estaria trabalhando para favorecer a Kamala Harris na eleição, divulgando vagas ou criações de vagas, um desemprego menor durante o governo de Joe Biden. E agora, né, você teria uma revisão, isso é normal, tá? Em dados estatísticos, às vezes você tem revisões para cima e para baixo, depois que o mês é divulgado. Então você tem a divulgação, depois aquele dado pode ser revisto e ajustado para cima e para baixo. E isso aconteceu nesse mês, no último payroll, que foi essa divulgação dos dados de mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Então teve uma revisão, até uma revisão bastante significativa, eu peguei aqui os números para vocês. Criação de apenas 73 mil empregos em julho desse ano, número que classificou como chocante, um erro grave, né? Aqui a gente está falando de Donald Trump, falando sobre isso, né? Ele apontou como um erro grave nas revisões de meses anteriores, que teriam sido criadas mais ou menos 250 mil vagas, e essa revisão diminuiu essa criação de vagas. Então, o cenário ficou pior para os Estados Unidos. E ele já tinha, né, falado dessa manipulação, já tinha acusado a Érica, né, que é a responsável por esse departamento, vamos pensar assim, dos departamentos de estatística lá dos Estados Unidos, de ter manipulado dados a favor do Joe Biden e da Kamala Harris com dados acima. E agora, né, até gerou um estresse ali, porque ele estaria acusando a mesma coisa e por que não estaria favorecendo ele? Então, tudo isso gerou bastante estresse e um calor ali nos Estados Unidos, porque ele está demitindo uma pessoa de um departamento de estatística que tem suas regras. Então, ele não vai conseguir mexer com esses dados, porque as regras e as tecnicidades precisam ser respeitadas. Mas já gerou todo um burburinho, porque ele estaria mais uma vez culpando alguém por fatores econômicos que podem dizer respeito ao próprio governo dele. Então, se sair uma inflação também mais alta daqui para frente por conta do tarifaço, ele vai falar que esses dados estão errados? Então, como eu sempre brinco, Donald Trump coloca a culpa em quem ele quiser, só que dessa vez, depois de ter passado a semana toda atacando Jeremy Powell, foi a vez do Departamento de Estatísticas Trabalhistas serem alvo dessa ira de Donald Trump e, mais especificamente, aí, a Érica McIntyre, que era responsável, que foi demitida na sexta. Então, isso já gerou um barulhão e um monte de ruídos no mercado financeiro. E a gente sabe que o mercado financeiro não gosta nem de ruído, nem de interferência e nem de incerteza. Aí a gente está falando da cabeça do mercado financeiro, como ela pensa. E diante de um cenário como esse, essas incertezas cresceram e o mercado ficou mais ali cauteloso em relação a possíveis novos desdobramentos que podem acontecer. Se ele pode demitir pessoas assim, será que ele vai continuar pressionando Jeremy Powell depois que a gente leu na sexta-feira? Quem não estava aqui pode voltar lá, porque a gente leu todas as ofensas de Donald Trump a Jeremy Powell. Então o clima lá esquentou e isso gerou mais incertezas em relação ao comportamento do Donald Trump e os seus próprios departamentos ali de governo. Agora tem um outro ponto que acabou gerando bastante barulho, mas esse eu vou deixar para daqui a pouquinho, porque outro ruído surgiu na sexta-feira e isso fez com que as ações do mercado financeiro, principalmente de instituições financeiras, caíssem bastante. Primeiro teve Eduardo Bolsonaro pedindo bloqueio de todos os bens de Alexandre de Moraes. Ele está tentando ali reiteradamente atacar também as instituições aqui do Brasil. Zero novidade em relação a isso. Está lá nos Estados Unidos
continua atacando o Brasil como um péssimo patriota que é, apesar de falar o contrário. Mas não só isso, ainda teve toda uma especulação que pudesse ter alguma sanção de Donald Trump em relação às instituições financeiras aqui do Brasil. E aí sim, isso acabou gerando, não foi especificado qual seria essa sanção ou quais seriam as sanções, mas isso ficou ali em suspenso, acabou pairando no ar dos mercados financeiros. E qualquer suspeita, qualquer especulação, ruído, boato ou rumor já é suficiente para derrubar os ativos. Então a gente teve uma queda nas ações do setor financeiro justamente por isso, por essa incerteza também rondando outro setor aqui do Brasil. Mas agora eu quero trazer um outro aspecto do tarifaço que acabou aparecendo na sexta-feira e muita gente foi lá nas redes sociais comentar no vídeo, num recorte que eu falo sobre o suco de laranja, sobre a laranja ter sido poupada lá nos Estados Unidos, que isso já era ali uma sinalização de uma possível pressão que podia estar sendo feita ali em cima de Donald Trump em relação ao tarifaço aqui do Brasil, já que a gente exporta vários bens alimentícios, itens alimentícios lá para os Estados Unidos, já poderia estar rolando alguma pressão. E eu falei simbolicamente do suco de laranja, porque foi até uma fala de Paul Krugman que eu estava comentando aqui, que o suco de laranja, né, que os Estados Unidos, né, e Donald Trump estão tentando mandar no mundo todo, querem governar todo mundo, mas eles não têm nem o suco de laranja, nem o item para começar o dia, nem o cafezinho. E aí muita gente veio lá comentar, né, de forma jocosa, que, nossa, então eles agora não vão dormir porque não tem suco de laranja, né? Vieram falar esse tipo de coisa. Primeiro, que era uma alegoria ali, era uma coisa simbólica o suco de laranja, mas o que eu queria chegar... E aí, na sexta-feira, né, que as notícias acabam não me deixando mentir, então acabaram até complementando o que eu estava falando na sexta-feira, e isso veio na sexta-feira à noite. Vários setores, sim, estão se mobilizando e colocando pressão, encurralando Donald Trump para que outros bens alimentícios fiquem fora do tarifaço. Exemplos, carne bovina e café, porque a laranja foi poupada, a laranja, né, e o suco de laranja representam ali uma pauta exportadora grande do Brasil para os Estados Unidos. Outros itens acabaram sendo poupados também dessa tarifação extra. Acabam somando 43% das nossas exportações. E só que alguns itens ficaram ainda dentro do tarifaço. Quais são eles? A gente até trouxe alguns específicos, né? Têxtil, tem também o café, tem o bovino. Só que os restaurantes lá nos Estados Unidos já estão colocando pressão para que os dois sejam excluídos também dessa tarifação extra, desse tarifaço de 50%, porque isso estaria trazendo problemas num segundo momento para os Estados Unidos e para restaurantes e o setor alimentício de uma forma geral ia começar a sofrer com essa tarifa. Então, eles já estão botando pressão, já mandaram carta. E aí tem alguns pontos aqui que eu quero destacar para vocês. Aqui uma associação falando sobre isso. Como muitos produtos alimentícios essenciais não podem ser cultivados nos Estados Unidos, dependemos de cadeias globais de suprimentos para manter a qualidade e acessibilidade e consistência. E aí a gente tem, né, hambúrguer, por exemplo, o próprio café, que são aí outros subitens da carne bovina, que é muito importada aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos. A gente tem plantas produtoras de carne bovina lá, né? Então, parte é produzida lá, tem planta lá de, por exemplo, JBS? Tem. Só que a carne acaba sendo exportada para lá. E isso vai gerar um problema. Até eu peguei números aqui para vocês, para a gente entender quanto seria o custo extra desse tarifaço e por que isso inviabilizaria a exportação da carne bovina lá para os Estados Unidos. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, o preço médio praticado hoje é de 5.732 dólares por tonelada. Isso, né, hoje, antes do tarifaço. Com as tarifas adicionais, teria um acréscimo aí de 2.866 dólares por tonelada. Um acréscimo importante aqui. E isso teria, né, um custo final de 8.600 dólares no final por tonelada. Então, isso deixaria impraticável, inviabilizaria mesmo a exportação para lá. E aí, pegando alguns dados aqui para vocês também,
né, para vocês entenderem que realmente o suco de laranja é simbólico, mas traz uma simbologia importante no final das contas, porque o Brasil é um dos principais exportadores mundiais de café, por exemplo. A gente exporta 41.750 sacos de café. Então, todos os números que eu falar aqui estão em 1.000 toneladas, 1.000 sacas de café. Essas sacas, né, o destino dos 41.700 sacas aí, só do que a gente produz, né, a gente tem 23% que fica no Brasil, 77% que a gente exporta. Desses 77% que a gente exporta, 16% vão para os Estados Unidos. Então, a maior parte da exportação, né, entre os países que estão únicos ali, porque tem outros, vai para os Estados Unidos. Então, 16% vai para os Estados Unidos, 14% vai para a Alemanha, 9,3% vai para a Itália e depois outros países com menor valor somam 60%. Então, 16% de um país individual ali, né, é o maior percentual das nossas exportações que vão para os Estados Unidos e, a partir de agora, entram mais caras. Do suco de laranja, a gente produz mais ou menos 954 mil toneladas. Dessas 954 mil toneladas, quase nada fica aqui. 93% é exportado e só 7% fica aqui no Brasil. Desses 93%, parte vai para a União Europeia, 51,4% vai para a União Europeia como um todo, mas 41,7% vai para os Estados Unidos. Então, a gente tem também uma concentração dessa exportação do suco de laranja, essa sim poupada pelo tarifaço, indo lá para os Estados Unidos. Já a carne, o Brasil também está entre os maiores exportadores, exporta 3.750 mil toneladas de carne. Dessas 3 mil, né, de tudo que a gente exporta, ou, né, pensando dos países compradores, do que a gente produz, 78% fica aqui no mercado interno, 22% é exportado. Para quem? Para a China, em primeiro lugar, 48,8%, e para os Estados Unidos, 12,1%. Então, a gente tem alguns produtos que têm os Estados Unidos como um destino importante. O café, o suco de laranja, a carne. No caso dos dois que não foram poupados, o café e o suco de laranja, eles vão continuar dependendo da nossa produção, porque o segundo produtor produz muito menos que a gente aqui. Se a gente pegar o segundo produtor de café, é o Vietnã. E o Vietnã, né, exporta ali, tem a produção em dados de saca de café de 27.900 mil toneladas exportadas. Depois vem a Colômbia com 11.900. A gente vê que tem uma discrepância grande aí entre os exportadores mundiais. E na carne também, porque a gente, em primeiro lugar, 3.750 mil toneladas exportadas, depois vem a Austrália com 1.960 e a Índia com 1.560. Então, a gente tem esse destino. É importante, nós somos produtores importantes também de grandes volumes de produtos alimentícios, que eu sempre falo que para esse mercado a gente fala que é commodity, mas a gente é um produtor importante de itens alimentícios e um exportador importante também. E esses itens que os Estados Unidos acabam tendo a dependência aqui da gente vão entrar mais caros. Então, o hambúrguer lá no final do dia vai ficar mais caro para o consumidor. O café vai ficar mais caro também, porque a gente viu aqui o acréscimo que vai ter na tonelada de carne que vai para lá. Isso vai inviabilizar a nossa exportação, só que fica sem um produtor tão grande para suprir essa exportação. E, além de tudo, né, vai inviabilizar o custo final, porque vai ficar muito alto. Então, já existe toda uma mobilização e uma força ali de setores que estão se unindo para tentar barrar esse tarifaço nos itens alimentícios. Só que se inclui tudo isso, gente, inclui carne. Aí, na verdade, exclui, né? Exclui a carne do tarifaço, exclui o suco de laranja, exclui o café, exclui os itens de aviação e toda a cadeia, não só os aviões, mas toda a cadeia de suprimentos dos itens de aviação. O que vai ficar com o tarifaço é só um pedacinho, porque se 43%, excluindo café e carne, que também tem um destino importante nos Estados Unidos, se você incluir tudo isso na lista de exceções, vai ficar um filete ali de produtos taxados e produtos que não têm tanta relevância. E aí o tarifaço vai perdendo a força e ficando quase ali só para inglês ver, colocamos 50% no Brasil, mas a gente vai abrir tanta exceção, porque vai ficar impraticável sustentar isso, que vai acabar ficando, né, uns 50% para setores pequenos e com pouca participação na pauta exportadora do Brasil.
Então, parece que o tarifaço está perdendo essa força e era isso que eu estava querendo mostrar na sexta-feira, que simbolicamente deixar o suco de laranja fora disso já mostrava essa perda de força do tarifaço. Se essa pressão dos setores alimentícios nos Estados Unidos continuar, né, então continuar a pressão ali para isentar a carne, continuar a pressão para isentar o café, porque do jeito que está, vai ficar impraticável chegar na mesa do estadunidense no final, do consumidor, vai acabar ficando tudo isento. No final das contas, a taxa de 50% virou uma coisa sem força. E é isso que a gente, né, precisa acompanhar para ver se essa pressão continua e se vai ter essa cessão, essa exclusão, né, desses itens, porque senão a coisa também vai ficar feia, não só aqui para o Brasil, que vai perder um destino, né, de exportação importante, e isso vai acabar diminuindo ali a produção e pode acabar afetando o nosso PIB também. A medição inicial era de 0,3%, 0,5% de variação, né, ou de impacto no nosso PIB, mas também lá nos Estados Unidos pode ficar pior ainda, porque vai começar a deixar os produtos faltando na mesa ou chegando muito caros. E aí a gente vai ter um novo problema de oferta de produtos que saem daqui e vão para lá. E ao mesmo tempo a China já reforçou que tem interesse em comprar café no Brasil, né? Então a gente também tem um mercado consumidor chinês crescendo muito de café e parece que eles estão aqui abrindo algumas negociações com o Brasil para importar, na verdade, esse café produzido aqui. Então, o jogo geopolítico ele vai se desenhando também e Donald Trump pode perder força com o seu tarifaço se continuar abrindo exceções, mas se não abrir também vai começar a sofrer pressões de setores importantes lá nos Estados Unidos. Agora vamos voar de volta aqui com aviões isentos para o Brasil, porque tem dado da PNAD contínua de desemprego, de renda para contar para vocês. Diego, conta pra gente como é que ficaram esses dados na sexta? Débora, a sua forma de enganchar um tema no outro é uma inspiração para mim, mas vamos lá. Foi divulgado no dia 31 de julho, na quinta-feira passada, pelo nosso queridíssimo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a PNAD contínua mensal, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. Eu sempre me confundo nessa parte. Enfim, a PNAD ela é a principal pesquisa sobre a força de trabalho no Brasil, né? E a notícia de quinta-feira, mas que estamos passando hoje, é histórica. O desemprego no trimestre encerrado em junho atingiu o menor nível da série histórica, sendo apenas de 5,8%. O telespectador ou a telespectadora que conhece um pouco mais a pesquisa poderia corretamente perguntar, tá, mas qual que é a qualidade desse emprego? E eu aqui já adianto a resposta. Esse bom resultado trouxe a menor taxa de informalidade já registrada e recorde de emprego com carteira assinada. Então, assim, é realmente uma notícia histórica. Agora, Débora, o que mais que a gente consegue observar a partir dessa PNAD? A gente tem alguns pontos aí que a gente precisa pensar justamente na qualidade desse emprego, porque sim, a gente chega a um patamar histórico, né, de taxa de desemprego, uma taxa baixa de desemprego, inclusive abaixo da projeção que se tinha no mercado financeiro, então ela ficou em 5,8%, enquanto a projeção era de 6%, o mercado acreditava que o desemprego, ou a taxa de desemprego ia ficar em 6%. Pode ver aí no gráfico, né, que ao longo do tempo, ao longo dos meses, a projeção sempre fica acima do desemprego real. Então, a gente tem, né, esse erro de projeção do mercado financeiro quase em todos os meses e jogando o desemprego para cima. Então, eles sempre esperam que o desemprego vá ficar maior do que realmente ficou, historicamente falando aqui. Mas é um recorde importante de se analisar, é uma taxa de desemprego baixa e que vem junto a um outro gráfico que eu quero passar aqui, que é o de aumento no rendimento. Então, não só a gente teve queda no desemprego, mas com um rendimento real, né, que é aquele já descontado da inflação, mais alto. Então, esse ponto, né, por esse aspecto, a gente tem uma boa leitura da PNAD, né? Inclusive mostrando a tal da resiliência que tanto falam, resiliência no mercado de trabalho, né? Os dados estão resilientes, é isso que eles querem mostrar. Que apesar da desaceleração em alguns setores e de uma taxa de juros que está estrangulando tudo, esse efeito ainda não chegou no mercado de trabalho, porque a gente ainda tem uma taxa de desemprego mais baixa e um rendimento real subindo. Quando a gente começar a ter, né, efeito aqui, aí é que a gente vai ter um problema grande, porque a expectativa para o futuro de demanda vai piorar. Mas vamos ver como é que ficou
essa taxa real de rendimento médio. Então, a gente sai ali de 3.330 em março de 2024 e chega agora em 3.477, como vocês podem ver. Considerando aí esses meses, a gente tem o maior nível de rendimento real mensal dos últimos meses. Então, a gente tem um rendimento crescendo também, desemprego baixo com alta do rendimento. Porque o que poderia acontecer? Um desemprego baixo com o rendimento estagnado ou até caindo, como a gente já viu aqui em alguns momentos que o rendimento real estava em queda por conta até dessa perda para a inflação. Mas tem um outro aspecto que eu quero trazer para vocês, que é em relação às vagas. Não é nem em vagas, mas as pessoas empregadas em cada uma das categorias de emprego, porque isso é muito importante a gente observar. E os dados trazem uma análise importante, porque apesar da gente ter tido maior formalização, no Brasil ainda existe uma informalidade muito grande, de cerca ali de 38%. Então, 38% das pessoas estão no mercado informal. E esse é o grande desafio. O grande desafio é que a gente cumpra um desemprego baixo com rendimento alto e uma formalização maior para garantir mais seguridade para essas pessoas. Então, tem esse desafio de equilibrar os 3 pontos. E aí que eu quero chamar a atenção de vocês. O número de empregados variou 218 mil pessoas, né? Então, a gente teve uma variação positiva, um aumento de 218 mil pessoas empregadas nesse mês de junho. Empregados no setor privado foram 147 mil. Então, 147 mil pessoas estão empregadas no setor privado. Só que, quando a gente olha aqui, a variação dos empregados no setor privado com carteira assinada subiu, então mais pessoas estão empregadas no setor privado com carteira assinada em relação ao mês passado, 51 mil pessoas. Só que quem puxou, né, o grande condutor desses 147 foram os empregados no setor privado sem carteira. 96 mil pessoas a mais aí em relação ao mês passado, sem carteira assinada. Isso acontece também em outros aspectos. A gente tem os trabalhadores domésticos que caíram, né? Então, menos 45 mil pessoas trabalhando como trabalhadores domésticos entre um mês e outro. E a grande queda aí sim também veio dos trabalhadores domésticos sem a carteira assinada, com uma queda de 55 mil pessoas. Aqui também está sempre 1.000, tá? E a gente tem os empregados no setor privado que subiram 116 mil. Então, muitas pessoas indo para o setor público, 116 mil. Mas também, será que elas foram sem carteira assinada? Vamos descobrir aí. Porque quando a gente olha os dados abertos, a maioria dos trabalhadores também empregados no setor público vieram sem carteira assinada. Então, o aumento de pessoas foi dado pelos empregados no setor público sem a carteira assinada, 104 mil. Empregadores também subiram 58 mil, então 58 mil pessoas aí a mais como empregadores. E aí, empregadores com CNPJ, então 61 mil pessoas aí. Então, com uma formalidade, mas quando a gente olha a conta própria, a gente teve um aumento de 145 mil pessoas nessa categoria, também puxadas por conta própria sem CNPJ, que é a informalidade aqui também pairando, né? Porque a pessoa não só trabalha por conta própria, mas ela trabalha por conta própria sem CNPJ. E isso mostra uma informalidade bastante grande de um acréscimo de 103 mil pessoas nessa informalidade. Eu até tinha pegado um dado aqui para vocês. Quando a gente pega a variação de pessoas empregadas, né, ou do acréscimo de pessoas empregadas nesse mês de junho, a gente tem cerca ali de 450 mil pessoas empregadas no mês de julho em relação ao mês passado. Só que quando a gente soma todas as vagas informais ou sem carteira assinada, então conta própria sem CNPJ, o empregado no setor privado e público sem carteira, e aí a gente não está nem falando dos estatutários que estão embaixo, a gente vê que tem uma representação dessas pessoas empregadas no mês de junho muito importante nessas esferas informais. Então, quase ali 70%, acho que deu 68%, eu até ia pegar aqui o dado para vocês, mas o meu Excel fechou. Eu acredito que dava 68% dessas pessoas que tiveram essa movimentação no mês de junho indo para a informalidade. Então, a gente ainda tem um desafio, né, que essas vagas ou que essas pessoas que ingressam ou mudam de categoria ali no mercado de trabalho entre um mês e outro, sejam mais formalizadas. Porque aí a gente também, consequentemente, baixaria o desemprego e aumentaria a renda.
e a seguridade e todos os outros aspectos. Então, de todos os pontos, esse é o que me chama mais a atenção em relação ao desafio que a gente ainda tem pela frente. Apesar de ter diminuído, de forma geral, a informalidade ela ainda é grande no Brasil. E não só isso, ela cresceu esse mês em relação ao mês passado com pessoas trabalhando sem CNPJ, pessoas trabalhando sem carteira assinada. E isso ainda é um desafio bem grande, apesar da queda do desemprego. Agora eu quero só dar um recadinho para vocês, porque amanhã a gente tem o documentário de quanto custam os ricos no Brasil. A exibição vai ser às 8 horas da noite e vai ser o primeiro documentário que foi feito aí para o ICL Eterno. Então, é a primeira estreia de documentário. E como é uma estreia muito importante, vocês fizeram parte disso com a gente, né? Quem participou do Eterno também está dando uma super força. A gente quer agradecer vocês. A gente vai fazer uma exibição para todo mundo aberta aí em todos os nossos canais, porque esse é um assunto muito importante e que não pode sair do radar. Então, a gente vai descobrir quanto custam os ricos no Brasil, qual o preço desses privilégios e por que atacam sempre os programas de transferência de renda, por que sempre são atacados os setores como saúde, educação, quando a gente fala de corte de gastos. A gente vai contar tudinho para vocês amanhã, às 8 horas da noite. Então, não percam, que esse documentário está incrível e vem aí com uma nova linguagem também de documentários. Agora vou arrastar para cima o programa, vou jogar para os nossos vizinhos, porque o William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês lá no Rolê ICL. Então, a partir de agora, vocês estão em mais que excelente companhia e amanhã a gente volta para trazer os aspectos que mexem com o nosso bolso, as notícias que mexem com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal! Dia 5 de agosto, agora, às 8 horas da noite, vai acontecer o nosso último encontro dessa série de encontros do ICL Eterno. E não vai ser um encontro pouco especial, não, vai ser muito especial, porque a gente vai apresentar nosso primeiro documentário num formato totalmente novo, parecido com aquela série Explicando do Netflix, mais dinâmico, mais divertido, para as pessoas poderem entender de uma maneira muito fácil assuntos que em tese são mais complicados. E esse documentário vai ter como título Quanto Custam os Ricos no Brasil. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar, vale tudo por qual dinheiro, quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país. Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!